Hoje, gente, eu recebi um e-mail aqui, mexeu muito comigo na hora que eu li. Padre Fábio, eu tenho sofrido muito com meu filho mais novo, de 16 anos. Descobri que ele tem leucemia. Estamos sofrendo muito, padre. Outro dia ouvi o senhor dizendo, numa de suas palestras, que é preciso viver bem o dia de hoje ao lado das pessoas que nós amamos, porque não sabemos quanto tempo nós ainda vamos tê-las ao nosso lado. Nunca imaginei que eu fosse viver de perto essa realidade. Descobrimos a doença dele há 3 meses e o médico não nos deu esperanças. O que fazer, padre? Como conciliar o amor que sinto por ele com o desespero que me abate? Tento ser forte na frente dele, mas estou em ruínas. Meu marido está totalmente abalado. Não se pronuncia, sofre calado. Temos uma filha de 6 anos. Minha mãe tem me ajudado muito, mas eu preciso de uma palavra do Senhor, padre. Meu coração está dilacerado, meu amigo. Reze a Deus por mim. Eu achei bonito o que ela diz aqui. Como conciliar o amor que eu sinto por ele com o desespero que me abate? Na sua pergunta, minha filha, já está a resposta. Para a sua questão, não existem respostas prontas, né? O desespero que se sente no momento em que vê morrer aos poucos um filho, porque é isso que acontece. Quantas vezes, minha filha, eu tive a oportunidade de ver as mães sepultando os filhos assim, aos poucos. Porque uma morte anunciada, né? Não é aquele acidente que tirou, não tenho mais possibilidade de ver, não. É aquela doença que vai minando aos poucos. Quando o filho vai saindo de casa aos poucos. O único jeito que é possível humanamente de abater esse desespero é vivendo, intensificando a experiência do amor. Fazendo o que se pode fazer. Estando ao lado com a melhor qualidade do mundo. Não olhe para a perda que está acontecendo, não. Olhe para o tempo que você tem ainda. O médico disse quanto tempo você vai ter o seu filho e não importa. O que importa é o tempo que você vai conseguir ser mãe desse menino. A qualidade que você vai dar à sua maternidade nessa hora. Se toda mãe que perdeu o seu filho, sobretudo essas histórias que nós conhecemos aqui, através de acidentes trágicos, de mortes rápidas, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de saberem que elas iriam perder os filhos, elas teriam qualificado muito mais a maternidade delas. E é isso que nós podemos no momento da tragédia, minha filha. A vida cristã nos ensina a qualificar o tempo que a gente tem. Olhar para a vida que hoje é nossa, para essa dor que você tem de ver o seu filho morrer aos poucos, mas envolvê-lo de amor. Porque muito mais triste que morrer é morrer sem amor. É morrer na solidão, é morrer no abandono, é morrer no desespero. E você lutar para que este momento seja com qualidade. Você ser a mãe que você pode. Você chorar na hora que você tiver vontade. Mas você nunca deixar de estar do lado do seu filho. Ou você nunca perder a oportunidade de estar ao lado dele, porque você sabe que vai morrer. Porque o grande problema do desespero é que às vezes ele nos retira da possibilidade de ficar com as pessoas que estão morrendo. Pode observar? Às vezes nós entramos em depressão, nós perdemos a vitalidade, nós perdemos a graça e a pessoa morre sem ter tido a nossa presença. Porque a gente ficou deprimido, a gente não teve força para lutar, então o outro perdeu a oportunidade de nos ter por um tempo. E pode ter certeza, minha filha, que nós estamos unidos ao seu coração de mãe e ao coração de tantas mulheres e homens que estão passando pela mesma situação, de ver alguém especial ir embora pela força de uma doença. Não importa quanto tempo a gente ainda tem. O importante é a gente fazer de tudo para a gente viver bem o tempo que nos resta. Que Deus lhe abençoe. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado.
Mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo. Nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência. Nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é este grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros.
As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. A vaidade é um risco que todo mundo corre. Ninguém está imune. Todo mundo corre o risco de, em algum momento, ficar vaidoso por aquilo que faz, ficar vaidoso por aquilo que sabe. Faz parte da condição humana. De vez em quando a gente se pega se achando, né? Tem gente que não acha, né? Tem gente que já tem certeza, né? Esse é um perigo. Quando a gente faz da nossa experiência de fé um lugar de vaidades, então eu corro o risco de perder-me do referencial. Que a minha experiência em Deus, ela está justamente a serviço do meu crescimento humano. À medida em que eu mergulho no mistério de Deus, eu preciso então aprimorar o meu jeito de ser e ficar atento a isso. Então, ao invés de ficar desanimado com o seu processo de fé, você tem mais é que ficar responsável agora. Porque você sabe que existe fragilidade, que as pessoas muitas vezes vão ocupar os espaços religiosos sem nenhum compromisso com Deus. Muita gente que está dentro da igreja não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a própria vaidade, tem compromisso com a própria arrogância, tem compromisso com a própria necessidade de aparecer. Mas isso não pode ser para você um obstáculo para a sua verdade de fé. Não é verdade? A gente vai esbarrar o tempo todo nisso. E a gente tem que reconhecer que todos nós estamos expostos ao risco da vaidade religiosa, que aliás é perigosíssima. Porque a pior coisa que tem, minha gente, é quando você descobre que alguém está revestindo de santidade o crime que comete. Tem gente que humilha e banca o santinho, né? Fica com aquele aspecto de santinho, mas está humilhando o outro. Uma crueldade, tem gente que é cruel, usa da própria estrutura religiosa que tem para ser cruel com os outros. Isso é terrível. Quando você descobre que às vezes a pessoa utiliza-se de uma pseudo-santidade para colocar-se num patamar onde ele se sente no direito de julgar a todos e de achar que só ele sabe, que só ele conhece, e acaba fazendo o absolutamente contrário do que propõe a fé. Justamente a fraternidade, né? Não é Jesus que nos ensinou isso? Que até mesmo para a gente corrigir o outro, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser verdadeiro. Essa lição as nossas comunidades precisam viver e experimentar o tempo todo. Porque senão nós vamos usar da nossa santidade, do nosso processo de fé, que a gente às vezes se orgulha tanto de viver e de ter, para poder menosprezar os que estão do nosso lado. É lamentável, mas muitas vezes o outro, do seu pedestal de santidade, de sua atmosfera religiosa, ele se sente no direito de cometer atos cruéis. E aliás, isso é o pior testemunho que nós podemos dar. Porque o tempo todo o mundo está olhando para nós. E o tempo todo as pessoas estarão prestando atenção. Ele se diz cristão, então vamos olhar como é que ele se comporta. Vamos ver como é que ele age, como é que ele administra os conflitos, como é que ele administra as situações. Isso para mim é meu termômetro de conversão o tempo todo. A maneira como eu estou tratando as pessoas. Para mim isso é um termômetro de conversão. Eu nunca permitir que essa vaidade de me sentir melhor que o outro venha morar dentro de mim. E esse é um grande risco que a autoridade pode atribuir. E é por isso que a gente precisa voltar às raízes da autoridade que estão lá no Evangelho. Quem mais tem autoridade, mais deve servir. Jesus dizia que a autoridade é a mesma coisa que serviço. Quanto mais autoridade você tem, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Você já imaginou se a gente interpretasse isso em todas as instâncias da vida? Então a nossa presidente da República é aquela que mais deve servir ao país, porque ela foi eleita para administrar o nosso país.
Os nossos deputados são eleitos para administrarem os interesses dos nossos estados. Junto ao governo, os federais são responsáveis por administrar, numa instância federal, os interesses do nosso lugar. O prefeito tem autoridade para administrar a nossa cidade, então ele deve servir mais e melhor, porque ele está numa posição de destaque, ele recebeu de nós essa autoridade. O padre, ele está diante de uma comunidade, então ele é o que mais deve servir. O bispo, na autoridade que lhe foi dada, ele administra a diocese, servindo essa diocese, criando o bem comum, fazendo com que cada vez os padres possam estar juntos, possam viver bem a sua missão. Ele é o grande incentivador, o legítimo representante do Papa ali naquela igreja particular. Aí o Papa, ele é o grande servidor de Cristo dentro da Igreja Católica. E nós, todos nós, somos convidados a reconhecer qual é a autoridade que hoje eu tenho. Que de vez em quando nós somos revestidos de autoridade, ainda que temporária. Por exemplo, eu estou aqui, estou com esse microfone na mão, falando a muitas pessoas. Olha que autoridade. Não posso exercer aqui esta oportunidade de estar com você a serviço das minhas vaidades, a serviço dos meus interesses. Não. A minha consciência me coloca diante de Jesus como sendo aqui agora um legítimo representante dele para servir, através do meu trabalho, através daquilo que a vida me deu, através daquilo que eu estudei, daquilo que eu rezei, daquilo que eu experimentei. Não é assim? De vez em quando a vida me dá autoridade com alguém. Entra lá dentro do meu confessionário, ou para se aconselhar comigo, me conta a vida dela, e de repente eu tenho a autoridade da palavra. Às vezes a pessoa espera de mim uma palavra. Eu me recordo que anteontem, né? Um rapaz, acho que o nome dele é Ricardo. Ele estava mas ele estava me falando justamente da dificuldade que ele tinha de administrar as dores interiores e de não permitir que elas tomassem conta dele. A cabeça estava o tempo todo movida por ideias ruins, por sentimentos negativos, pessimistas. No momento em que ele me faz uma pergunta, ele está me concedendo a autoridade. Veja bem, o encontro ficou, alguém, ao me fazer uma pergunta, ao confiar em mim, me propõe uma autoridade. É a autoridade dos afetos, né? Recorda-se que uma vez eu estava dizendo aqui, que eu precisei chamar a atenção da minha mãe de maneira muito dura, quando ela quebrou a perna? Pois é, minha mãe estava aborrecida, estava enjoada, querendo tomar um Tilenol a cada 2 minutos, e alguém precisava domar aquela velha. Tadinha, perninha quebrada, né, naquela indisposição toda, mas alguém precisava ser duro com ela. Dona Ana, a senhora não está morrendo, isso vai passar. E ela estava enjoada mesmo, ela estava querendo fazer o que ela queria, estava nem aí. Tomava remédio sem o médico mandar, ela mesma se receitava. Sentei na cama com ela, falei assim: ninguém vai aguentar a senhora. Com carinho, com amor. Mas por que eu falei isso para minha mãe, sem que isso ferisse o coração dela? Porque eu sei a autoridade que eu tenho na vida dela. Mas como é que eu exerço a minha autoridade na vida da minha mãe? Com autoritarismos? Com arrogâncias? Não. Eu preciso exercer como filho, como serviço. E não é troca não, viu? Não é falar, vou fazer por ela porque ela fez por mim. Não. Eu faria pela minha mãe mesmo que eu soubesse que ela não tivesse feito por mim. É porque eu identifico que quando eu tenho uma autoridade na vida do outro, eu tenho que exercer bem esse papel, com responsabilidade. A palavra tem um efeito, e eu sei que ela reconhece na minha palavra uma autoridade. E isso não é brincadeira. É por isso que, como homem público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Porque nós a gente representa na vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. E por isso o cuidado. Na sua vida você tem diversas situações em que você fica revestido de autoridade. E aí, como é que você escolhe exercer a sua autoridade?
Minha gente, o tempo todo a vida nos proporciona a experiência do encontro. E o encontro pode ser saudável ou não. Tudo vai depender da maneira como nós escolhemos nos encontrar. Hoje você encontrou muita gente, amanhã você vai encontrar outras. Tudo vai depender da maneira como você vai interpretar o outro no momento do seu encontro. Volto ao início do programa mais uma vez. Se você o interpreta como uma pessoa e tem respeito por ela, você está exercendo uma autoridade do jeito correto. E o outro também é a mesma coisa. Agora, quando nós tratamos dessa autoridade espiritual, religiosa, que muitas vezes os nossos cargos dentro das comunidades nos fornecem, nos oferecem, precisamos entender. Precisamos entender que a nossa postura tem que ser sempre amorosa, tem que ser sempre baseada no ser de Jesus. Porque o nosso serviço não serve para nada se a gente não reconhece no serviço que a gente faz um lugar onde Deus nos trabalha, onde Deus nos modifica. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida, e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom, com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de 2 gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso.
que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para a minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente Ele vai nos conduzindo pela mão, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar, e que você vai sendo capaz até de sorrir, quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso, toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora o que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ela entrou
Ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama, ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui, não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. É assim. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer, é porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele, espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira
como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil. Que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse, pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu. Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque o que em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado, não é o que comemos, e com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar.
Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. E quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhores que passarem pela minha vida. Então é este milagre, que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê, que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. O nosso cristianismo é construção. Nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova, está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás.
Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada, estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual. Me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor. O corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos. Eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. Ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia. A gente sabe que na nossa vida o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica,
ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando, na verdade, o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que, quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo. Fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é.
Às vezes isso faz falta para mim e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela. Mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não. O melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro. Não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo. De ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza. Eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal. Porque não fizeram a coisa certa. Porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser. Porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Porque toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser.
A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. E ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito, mas você está atento às suas imperfeições. Para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Que não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso, que alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade, não rebata não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro.
Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram, mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro. Só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar, por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram, mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro. Só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar, por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.